Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é dia 26/2, agora são 18h30. E nós estamos aqui na igreja de Interlagos. Nós somos uma igreja, se você chegou através do YouTube, nós temos um canal no YouTube, você pode acessar os nossos cultos lá, não tem problema nenhum, você pode assistir, fique à vontade. Se você quiser fazer alguma pergunta também, você pode mandar para a gente no faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. Fique à vontade de fazer isso também. Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br e esses cultos nós fazemos via Meet. Então, tem um botãozinho lá no site, aqui no lado superior direito, que você vai poder clicar lá e entrar nos nossos horários de culto, tá bom? Então, fique à vontade de fazer isso. Também pode fazer pergunta, não tem problema nenhum. Queria fazer uma breve oração aqui, mesmo que você esteja assistindo este vídeo, a gravação, e você feche os olhos aí onde você estiver, quando você estiver, não tem problema nenhum. E vamos orar para que a gente possa aprender da palavra do Senhor Jesus. Amém? Fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado, Senhor, por esse momento tão agradável, tão bom na Tua presença, onde nós podemos nos encontrar com os irmãos, falar, Senhor, das Tuas coisas e viver, Senhor, o Teu Evangelho. Peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe os ouvidos daqueles que estiverem ouvindo, mesmo que seja uma gravação, Senhor, não tem problema. A Tua palavra, ela atravessa o tempo, Senhor. A Tua palavra é sempre a mesma. O Senhor não muda. Peço que o Senhor abençoe o pastor Daniel, Senhor, que vai trazer essa mensagem agora, e que o Teu Espírito Santo esteja sobre ele, sobre a sua família, e que Jesus nunca falte nada na vida do pastor Daniel. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, pastor, pode vir aqui, sentar e fique à vontade. Vamos lá. Amém, irmãos. Olá, tudo bom com vocês? Vamos dar início aí, então. Vou só ajeitar aqui. Irmãos queridos, já me conhecem, né? Eu só queria fazer uma breve introdução aqui para vocês sobre como que a gente vai trabalhar aqui hoje, como que a gente vai examinar as escrituras, né? Então, primeira coisa, irmãos, os irmãos sabem, eu já fui pastor aqui na igreja de Interlagos, né? E para mim é uma alegria muito grande estar aqui de novo com vocês, os irmãos que eu amo tanto, que eu tenho tanto carinho, tenho muito carinho por cada um de vocês. Graça e paz, Suma. Eu estou aqui hoje principalmente porque eu quero trazer uma mensagem sobre Romanos capítulo 5, né? E como os irmãos sabem, né, eu estou fazendo seminário, nesse momento eu estou fazendo seminário na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e quero trazer aqui uma breve mensagem. Estou ouvindo, não é? Eu estou tentando ajustar aqui. Eu quero trazer uma breve mensagem para vocês sobre Romanos capítulo 5. Então, a gente vai fazer uma breve leitura desse texto. Eu vou pedir para os irmãos acompanharem na tradução NVI, a tradução que eu vou usar aqui hoje, principalmente porque a Almeida, ela acaba tendo algumas dificuldades aí nesse texto. Ela usa algumas palavras um pouco que dificultam um pouco a nossa compreensão nesse texto específico. Então, eu acho que a tradução NVI ela está bem adequada aqui. Então, a gente vai usar a tradução NVI. Se você não tiver NVI aí, dá uma olhadinha no seu celular, na internet, você vai achar alguns sites aí que tem a tradução NVI para você poder acompanhar a leitura aqui conosco. Se você achar que está muito difícil aí, não tem problema, acompanha na Almeida, a gente vai explicar tudo certinho aí, tá bom? Então, vamos começar aqui a leitura de Romanos capítulo 5. Diz assim:
Daniel, Oi. não dá para você usar o Sword que está aí, ó. Tá? Claro. Você sabe usar? Eu acho que eu sei. Vamos lá. Tem uma participação, tem um negócio para participar. Ah, tá. Peraí. Achei. Eu não sabia que estava já na mão aqui. Não, mas peraí. Oi. Você vem, volta. Assim, Clica aqui. aqui, é isso. Eu sei. Tá. Eu ia fazer isso. Então vamos lá. Vamos colocar aqui o Sword para vocês acompanharem. Então está lá. Romanos 5:1 diz assim, né? Já estamos aqui na tradução NVI, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Eu acho que eu esqueci de descer aqui, né? Mas deu para ler? Não. Aqui, ó, que ele nos concedeu. Então, tá aqui certinho. Bom, irmãos, então esse texto, Romanos, a Epístola aos Romanos, é um texto que, essa foi a palavra, né? Agora vamos passar então a exposição. Então vamos lá. Esse texto de Romanos, a carta aos Romanos, é uma epístola que foi escrita pelo apóstolo Paulo, como vocês sabem, né? Mas é interessante porque Paulo ele nunca tinha estado na igreja de Roma. Nunca tinha ido para lá, ele já estava escrevendo uma carta para aquela igreja. E a data provável que Paulo escreveu essa carta é entre os anos 56 e 57 depois de Cristo. Isso é muito interessante porque aqui Paulo estava terminando a sua terceira viagem missionária. Paulo já tinha 20 anos de ministério. Paulo já tinha tido muitas experiências com Deus. Paulo estava muito maduro na sua compreensão do evangelho. E já tinha, porque assim, a maturidade a gente só tem quando a gente enfrenta muitas dificuldades e a partir dessas dificuldades a gente passa a ter uma compreensão mais completa, né? A entender melhor aquilo que Deus tem na sua palavra. E Paulo, ele tinha tido muitas experiências com diversas igrejas problemáticas. A gente percebe, por exemplo, a igreja de Corinto, uma igreja muito difícil, com muitas dificuldades ali, né? E durante o seu ministério, Paulo tinha recebido muitas críticas. Por exemplo, Paulo, por algumas pessoas, ele nem era considerado apóstolo. Algumas pessoas falavam que ele não era apóstolo porque ele não tinha estado com Jesus durante o seu ministério. Então, Paulo já tinha muita experiência, já tinha respondido tudo isso, né? E agora Paulo, ele está terminando a sua terceira viagem missionária e ele está planejando ir para um outro lugar. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês aí lá no final, deve ter algumas páginas que mostram as viagens missionárias. Geralmente as Bíblias têm 3 viagens missionárias de Paulo, né? Na terceira viagem de Paulo, a partir da terceira nós não temos muitas informações. E o que a gente sabe de informação da terceira viagem, muito do que a gente sabe da terceira viagem, na verdade, está aqui em Romanos, nos planos que Paulo conta para a gente. Um desses planos é a Espanha, né? E Paulo, ele fala isso na carta aos Romanos. Ele fala, olha, eu fiz aqui muitas viagens e agora o plano é a gente partir para a Espanha. Paulo queria levar o evangelho a lugares que ele nunca tinha estado, né? E aí Paulo fala assim, olha, eu vou para a Espanha, então eu vou em algum momento ter que passar por Roma.
E aí Paulo manda esta carta que acaba funcionando, acaba tendo uma função, entre outras, né? Mas acaba tendo uma função muito interessante de apresentação. Paulo ele está meio que se apresentando para a igreja de Roma. E ao se apresentar para a igreja de Roma, ele escreve uma carta que tem duas partes principais. A primeira parte da Epístola aos Romanos é uma parte que vai resumir a compreensão que Paulo tem a respeito do que é o Evangelho. E aqui a coisa fica legal, porque na segunda parte ele vai pegar tudo isso que ele compreende sobre o Evangelho e ele vai aplicar isso de uma forma prática. Por exemplo, de Romanos, na segunda parte, que começa a partir de Romanos 12, é ali que você vai encontrar algumas frases muito famosas de Paulo, né? Como, por exemplo, que nós devemos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É na parte prática que Paulo vai falar para a gente orar pelos governantes, para a gente se submeter às leis, para a gente amar o nosso próximo, para a gente, enfim, agir como cristãos. Então, é nessa segunda parte que Paulo vai tratar dessas questões. Mas aqui, né, em Romanos 5, ele está tratando de questões mais, digamos assim, teológicas, né? Questões de base da nossa fé, base da nossa compreensão daquilo que é o Evangelho. E, como vocês sabem, né, o Evangelho significa as boas novas de Deus. E Paulo, então, ele vai iniciar a carta aos Romanos falando primeiro das más notícias, né? Então, primeiro ele fala que a coisa tá ruim, tá difícil, a coisa tá russa pra gente, porque nós somos pecadores. Ele começa em Romanos 1 falando como a natureza e os homens e as pessoas, elas se envolveram com tantos pecados, com tanta sujeira, tanta coisa ruim, e a coisa foi degringolando, chegou num ponto que Paulo fala assim, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ele usa o Salmo para dizer isso, o Salmo de Davi, e parece que tudo acabou, parece que não tem solução, porque a humanidade chegou num ponto em que tudo parece perdido. Mas aí apareceu o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, que trouxe para nós a salvação. E eu quero falar um pouquinho sobre como Paulo chega nessa questão da salvação. A gente percebe aqui que em Romanos capítulo 3 e capítulo 4, Paulo vai falar de como nós fomos salvos, por que nós fomos salvos. E aqui em Romanos 5, ele vai resumir essa questão da salvação. E ele vai trazer um pouco de como a salvação se reflete nas nossas vidas. Em Romanos 5, verso 1, ele diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui tem um primeiro conceito, já que Paulo tratou no capítulo 3 e no capítulo 4, que é o conceito da justificação. A justificação é uma palavra até um pouco, às vezes, difícil da gente entender essa palavra por completo, né? Tem algumas traduções, tem uma tradução bastante interessante, que é a NVT, Nova Versão Transformadora, e ela traduz esse termo que Paulo usa, que a gente traduz aqui na NVI ou na Almeida, por justificação, ele traduz esse termo meio que explicando ele. Eu acho muito legal essa tradução. Só para ficar registrado aqui, tá? Não tem nenhuma tradução perfeita. Cada tradução tem as suas vantagens e desvantagens, né?
E a NVT ela tem uma vantagem aqui, porque ela não coloca a palavra justificação. A palavra justificação é uma palavra muito utilizada no meio evangélico, no meio cristão, e às vezes os cristãos nem sabem exatamente o que ela quer dizer, né? Mas a NVT, ela vai lá e ela coloca um outro termo, ela diz assim, que nós fomos declarados justos. E aí fica um pouco mais fácil da gente compreender o que é a justificação, né? Declarados justos. Declarados justos como? E aí o texto vai dizer que é pela fé, né? Mas fato é que a justificação, ela é um dos temas centrais na carta aos Romanos. A palavra justificação, se vocês forem bem atentos na leitura, vocês vão ver que ela aparece, assim, repetidas vezes na argumentação de Paulo, especialmente nessa primeira parte, né? Até ali, se você for até Romanos 8, é recheado dessa palavra justificação. Ela aparece o tempo todo. E a palavra justificação, a gente precisa entender um pouco, porque no nosso mundo ocidental, a gente costuma achar que a justificação ela está muito relacionada com um conceito meio neutro, né? Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso, mas basicamente já vou chegar nessa parte do conceito neutro da palavra justificação, mas basicamente a palavra justificação ela está relacionada na mente do autor, na mente de Paulo, que é uma pessoa que, vamos lembrar aqui um pouco, né? Paulo ele foi fariseu, ele era judeu, assim como Jesus, assim como os apóstolos, todos eles eram judeus. Eles nunca deixaram de ser judeus, eles nunca deixaram de ter essa identidade judaica. Eles eram cristãos, mas a identidade deles, eles nasceram naquele país, eles tinham aquela cultura, e a gente sempre tem que levar em conta tudo isso quando uma dessas pessoas escreve um texto. Porque às vezes a gente quer aplicar um significado a uma palavra que, na verdade, é um significado que faz sentido para a gente hoje. Mas como que essa palavra, como que a pessoa, ela entendia essa palavra, né? E a palavra justificação, ela é muito interessante, porque no Antigo Testamento, essa palavra, ela está muito relacionada, né, na escritura hebraica, está muito relacionada com o conceito de alguém que é livre de qualquer culpa. Quer dizer, é uma ideia forense, uma ideia de tribunal, né? Tem relação com o tribunal. É uma ideia de um juiz que defende o injustiçado, o injustiçado diante do seu opressor. Então, é uma ideia de neutralidade, quer dizer, é uma justiça, e a neutralidade aqui significa isso, é uma justiça que busca restaurar o equilíbrio. Então, a ideia de justificação na mente de Paulo, ela tem um pouco disso, algo como restaurar o equilíbrio. Só que, e aqui a coisa fica interessante, Paulo não aplica a palavra justificação somente no conceito de restauração de um equilíbrio. Porque em Romanos, a justificação ela tem dois grandes aspectos. E eu quero ler com vocês aqui, vou compartilhar a tela, para mostrar para vocês aqui um texto que apresenta esses dois aspectos da palavra justificação que eu acho muito interessante. Está lá em Romanos, no capítulo 4, a gente vai ler nos versos 6 a 8. Diz assim, ó. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então aqui a gente pode perceber, irmãos, que a palavra justificação, ó, acredita justiça. Tá vendo? Isso aqui é a ideia de justificação. Acreditar justiça, independente de obras, está relacionado intimamente com aqueles que têm
as suas transgressões perdoadas. E o Salmo, ele é um salmo que tem uma característica muito marcante, né? Porque ele diz uma coisa aqui, ter as transgressões perdoadas, e ele diz a mesma coisa aqui, só que com outras palavras, porque os salmos têm muito disso, né? A gente vê diversas vezes esses paralelismos, né? A gente encontra esses paralelismos com muita abundância nos salmos, porque é a forma, no português a gente costuma fazer rima, e o judeu, né, no hebraico, faz a rima de ideias, não a rima sonora. A rima aqui é de ideias. Então, tem transgressões perdoadas e os pecados são apagados. É a mesma coisa, né? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, a ideia de justificação em Romanos, aqui, nesse pedacinho de Romanos, é alguém que teve as suas transgressões perdoadas, que teve os seus pecados apagados, e é alguém, principalmente, a quem o Senhor não atribui culpa. Só que se a gente ficar nisso aqui, nessa ideia, aí a gente vai cair nessa ideia que eu estava mencionando agora, que é que é toda aquela carga cultural que eu falei que Paulo tem. Porque a ideia da palavra justificação no Antigo Testamento, ela está muito relacionada com isso aqui, com alguém que tem os pecados perdoados, tá? Só que no Evangelho, quando a gente estuda o que é a justificação, ela não tem somente esta característica de perdão de pecados e a quem o Senhor não atribui culpa. A nossa tendência muitas vezes é essa, de falar, justificação é porque estou justificado, não tenho mais culpa. Mas não é somente isso. Porque em Romanos 4, verso 3, aqui o texto ele vai ser um pouco mais enfático num outro aspecto aqui, ó, da justificação. Aqui o texto vai dizer que Abraão creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça. A palavra-chave aqui é creditado, que na tradução Almeida vai usar uma palavra muito interessante, vamos achar aqui, ó, imputado como justiça. Essa palavra aqui é muito interessante. Creditado, imputado. A palavra imputado é uma palavra, digamos assim, um pouco mais clara, mas ao mesmo tempo é uma palavra que a gente não usa tanto. Então, creditado ficou aqui na NVI, que é uma palavra que a gente usa mais. Mas é a mesma coisa. A ideia aqui, gente, é a seguinte, que não só você foi perdoado, preste atenção, não foi só perdoado do pecado, mas Deus creditou justiça sobre você. E por que isso aqui faz toda a diferença? Vamos voltar aqui para a câmera. Vocês já entenderam aqui no texto, já mostrei para vocês, né? Uma coisa é Deus creditar justiça sobre você. Outra coisa é Deus perdoar os pecados que você tem. Por quê? Vamos lá. Eu tenho um pecado. E aí, Deus vai lá e fala assim, Daniel, você está perdoado. Qual que seria a consequência do meu pecado? Todo mundo sabe, o salário do pecado é a morte. Mas Deus só me perdoou dos meus pecados. E aí é que vem a questão. Se Deus só me perdoou dos meus pecados, eu estou zerado. Esse é o problema. Eu estou neutro. É a tal da ideia da neutralidade, do equilíbrio. Só que Deus não se contenta com isso. Ele pega a justiça que há em Cristo e ele acredita essa justiça na nossa conta. Ou seja, não é só que você está livre da culpa, mas você agora tem crédito de justiça. Olha que coisa interessante, né? Você agora a justiça de Deus, a justiça de Cristo, ela é colocada na sua conta. Na sua conta tinha pecado. Deus perdoou o pecado.
Mas na sua conta, Deus depositou justiça. Então, é mais ou menos assim. Você está no banco, você tem uma dívida de 50 mil reais. Se Deus paga 50 mil reais, você fica zerado. Você não tem o que comer. Mas Deus, ele não só zerou a sua conta, ele foi lá e creditou, ele te deu a justiça que havia em Cristo. Ele colocou isso sobre a sua vida na sua conta. A gente já vai ver como isso é importante, como isso faz diferença. Por que isso faz tanta diferença? Porque a Bíblia vai dizer que Deus é ao mesmo tempo, e isso está em Romanos também, eu não estou saindo de Romanos aqui, tá, gente? Tudo que eu falar aqui, eu estou trabalhando tudo em cima da epístola de Paulo aos Romanos. Deus, ele é ao mesmo tempo santo e ele é justo, mas Deus também é amoroso. Tudo isso está na carta aos Romanos. Então, por exemplo, tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, que Deus, ele é santo, ele é justo, ele é perfeito, tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, ela tem como resultado que aquilo é pecado. E o pecado tem como resultado a morte. O que é o pecado? O pecado, em termos mais simples, a gente não está estudando aqui hoje o pecado, mas para a gente trabalhar em cima disso, o pecado, de forma simples, né? Ele é a ofensa contra o padrão de santidade de Deus. Quer dizer, é você fazer ou desejar aquilo que Deus desaprova. Ou então, não fazer e não desejar aquilo que Deus deseja. Por que eu falo não fazer ou não desejar? Por exemplo, se a gente pegar lá no Sermão do Monte, Jesus, ele vai falar assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas o padrão de Deus, com relação ao adultério, não é você fazer, é você desejar o adultério. Porque se você faz, é a consumação do pecado. Mas se você deseja, você já está pecando. Você já está indo na sua natureza contrariamente à vontade de Deus. Então, a gente chega num ponto. Não tem nenhum ser humano na Terra que não tenha desejado algo de mal, algo de ruim. E aí que vem o ponto. Se Deus é justo, se Deus é santo, e se Deus tem a sua justiça, e ele não executa, e ele não age conforme a sua justiça, quer dizer, o salário do pecado é a morte. Se a morte não nos atinge, porque Deus não permite, então Deus acaba sendo injusto. Vou mostrar isso para vocês, está em Romanos, no capítulo 3, verso 25. Vou compartilhar aqui. Então, olha só, Romanos capítulo 3, no verso 25, diz assim, Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Olha aqui, ó. Como que ele demonstrou a sua justiça? Oferecendo como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, olha aqui, ó, de novo, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo. Por que ele demonstrou a sua justiça? Está aqui. A fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, irmãos, aqui está claro como a água cristalina. Olha isso aqui. Deus, ele demonstrou a sua justiça como? Quando ele ofereceu Jesus Cristo como sacrifício. Nesse momento aqui, tudo aquilo que ofendia a Deus ficou na conta de Jesus. E Jesus foi lá e pagou essa conta com o sacrifício de si mesmo, em nosso favor.
Se Deus não tivesse oferecido a Jesus como sacrifício e, ao mesmo tempo, não tivesse executado a sua justiça sobre nós, ele seria o quê? Injusto, porque ele fez isso a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé. Então, nós agora entramos num outro ponto. Mas, Daniel, e o amor de Deus? Onde entra o amor de Deus nessa história? Bom, lá em Romanos 5, no verso 8, a gente vai ver uma coisa interessante, olha só. Mas Deus demonstra seu amor por nós como? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, o amor de Deus, ao mesmo tempo que Deus mostrou ser justo quando ele mandou Cristo morrer no nosso lugar, ao mesmo tempo Deus estava demonstrando seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor. Então, irmãos, o plano da salvação, ele é algo tão maravilhoso, é tão estonteante, né? Porque ao mesmo tempo que Deus ele paga a dívida, ele também coloca na nossa conta um crédito. E isso é muito interessante sobre a justificação, né? Bom, o texto de Romanos 5, que é o nosso texto-chave de hoje, né? O texto de Romanos 5, ele continua, que a gente leu o primeiro verso. A gente ainda está no primeiro versículo, né? Porque, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui vem uma outra questão sobre a paz com Deus. Esse plano da salvação tão maravilhoso que Deus executou, né, providenciando esse sacrifício e, ao mesmo tempo, mostrando, acreditando em nós a sua justiça, isso também nos traz a uma nova posição diante de Deus. Porque a condição de pecador torna o ser humano completamente separado de Deus. Deus é completamente santo. Deus é perfeitamente santo. Disso ninguém tem como duvidar, né? E o ser humano, a partir do momento que ele comete o pecado, ele se separa dessa santidade que Deus tem. E então, quando ele se separa dessa santidade, o ser humano ele se torna inimigo de Deus. E é exatamente isso que Romanos 5 está tratando, né? Porque ele vai falar que, inclusive está aqui no verso, deixa eu ver se eu acho aqui, quando éramos ainda pecadores, aqui no verso 10, Romanos 5:10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, né, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, nós éramos inimigos de Deus. E quando Cristo morre em nosso lugar, ele também, ao mesmo tempo, ele faz cessar esse estado de inimizade. A vontade do homem, pecador, desafia a vontade santa de Deus. A graça, então, é o movimento de um Deus que nos ama e quer que nós sejamos livres dessa vontade de cometer pecados, e para isso precisamos iniciar tudo com um movimento de paz. Veja só que coisa interessante. Nós estamos agora que somos perdoados por Deus e ele nos creditou a justiça, né? Agora nós temos paz com Deus. E essa paz é o início da nossa vida cristã, da nossa vida de mudança e transformação,
daquilo que temos no nosso coração, daquilo que nós pensamos e daquilo que nós fazemos. Né? Eu sempre gosto de falar que, na nossa cultura de hoje, a gente gosta muito de separar o ser humano, né? A gente separa o ser humano no coração, na mente e naquilo que ele faz. Mas na cabeça do apóstolo Paulo, não existe isso. Estava conversando isso com o Mateus aqui hoje. Né? Porque, às vezes, a gente quer fazer essa separação, mas essa separação ela não existe na cabeça do apóstolo Paulo. Tanto é que a todo tempo que ele fala de transformação do coração, ele geralmente está tratando de mudança de posicionamento, ou seja, de comportamento, de atitude, né? Daquilo que nós somos por inteiro. Não só, porque não existe a salvação no meu coração. Existe a salvação da minha vida inteira. Não é a salvação da minha mente. Deus não está salvando o meu espírito. Não, Deus está salvando o Daniel inteiro. É a minha vida. A transformação que Deus faz na minha vida, ele não faz só naquilo que eu penso. Ele faz naquilo que eu tenho por atitude, nas minhas ações. Né? Um cristão, ele é transformado. A gente pode dizer que o cristão ele é transformado justamente porque o evangelho causa um impacto que muda completamente a forma do ser humano ver o mundo e se posicionar diante do mundo. E é isso que esse movimento de paz com Deus proporciona para nós. A partir do momento que nós temos paz com Deus, nós passamos a olhar para Ele. Nós passamos a ter um relacionamento de paz com Ele. É só a gente lembrar aqui, por exemplo, de momentos em que o mundo esteve em guerra. Né? Quando o mundo esteve em guerra, você tinha países que não se conversavam. A gente tem até aquela famosa expressão, né, a cortina de ferro que havia durante a Guerra Fria, né, tal da cortina de ferro. O que é a cortina de ferro? São países que não se falam, são governantes que não sentam para conversar. Eles não estão em paz. Mas agora nós temos paz com Deus. Nós antes não sentávamos para conversar com Deus. Tinha uma cortina que não era uma cortina de ferro, era um abismo que havia entre você e Deus. E agora esse abismo não existe mais. Jesus Cristo proporcionou uma ponte inabalável para você ter acesso direto a Deus, para você ter acesso sem medo de atravessar a ponte, porque existe paz com Deus. Não é? E o texto de Paulo vai dizer assim, que nós temos paz por meio de Cristo. Quer dizer, a nossa paz, ela tem origem no ato redentor de Cristo, quando Cristo resolveu esse ponto de hostilidade do ser humano em relação a Deus. Né? A gente percebe essa questão da paz com Deus, ela é muito forte em Romanos, principalmente porque se você ler o primeiro capítulo, você vai ver como Paulo descreve o estado atual da humanidade. O estado atual da humanidade é de um ser humano que ele avançou tanto no pecado, ele chegou num ponto tão horrível, ao ponto de Deus os abandonar às suas próprias paixões. Deus, ele não mais interferiu, ele falou, se os caras querem continuar pecando, eles vão continuar pecando. A coisa foi num ponto que parecia que não tinha mais retorno. Mas então, Deus proporciona uma solução que é definitiva. Jesus Cristo, ele vai lá e resolve esse ponto de hostilidade, né? Porque justamente a santidade de Deus, ela não tem como se misturar com o pecado. E aí Paulo vai falar que nós, no verso 2, né, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Paulo fala em Romanos 5, verso 2, né, temos acesso pela fé a esta graça. Por que ele diz isso? Porque nos capítulos, isso aqui é meio que um resumo anterior um resumo do que Paulo disse nos capítulos anteriores.
Porque Paulo tinha explicado que o acesso à graça, ou seja, o perdão dos pecados, esse perdão que promove essa paz com Deus que nós estamos falando, só é possível mediante a fé. Ele dá o exemplo de Abraão, né? Que Abraão creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça. Quer dizer, a salvação, o que Deus deseja do ser humano é um coração que tem fé, e a fé aqui no sentido de, aqui não é a fé no sentido de sentimento ou emoção, é a fé no sentido de confiança pessoal. Eu gosto muito de definir a palavra fé. A gente não pode simplesmente, eu tenho fé em Deus. O que é fé em Deus? Fé em Deus é confiança pessoal. Eu tenho confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho... porque hoje em dia, né, nesses papos que a gente tem, às vezes, com as pessoas, eu tenho fé. Você tem fé no que? Eu não sei, eu tenho fé no universo, qualquer coisa assim. Mas a fé cristã, ela não é essa fé aí que o pessoal está falando. Não é esse conceito. A fé cristã é uma confiança pessoal. A gente já vai chegar lá, que esse texto ele tem muito sobre isso, sobre confiança pessoal na pessoa de Jesus, né? Jesus, ele não é um conceito, Jesus, ele não é uma filosofia, ele é uma pessoa. A Bíblia diz, né, em João capítulo 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O que é esse verbo? Esse verbo lá em João é o mesmo Jesus que vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o caminho, a verdade e a vida não são coisas, são uma pessoa. A vida é Cristo. A verdade não é não é um conceito, não é algo que está nos livros. A verdade é Cristo. Cristo é a verdade. O que é a palavra, o logos? É Cristo, não é algo que nós temos em livros, né? Que nós digitamos no computador. A palavra é Cristo. Cristo é a palavra. Então, esse conceito, essa ideia que Paulo apresenta aqui para a gente, né, é uma ideia de acesso mediante a pessoa de Jesus Cristo. E aí, nenhum ser humano ele pode conquistar a graça, e a gente precisa lembrar disso. Nenhum ser humano tem a capacidade de conquistar a graça. Você não tem essa capacidade de conquistar. Você nunca vai poder dizer assim, eu conquistei a graça de Deus. Como que você conquistou? O que você fez? Eu sou muito bonzinho, eu ajudo os pobres. Não, esse tipo de coisa não conquista a graça de Deus. Porque quem conquista a graça de Deus é Cristo. Cristo conquistou a graça de Deus para nós, e nós entramos na graça mediante a fé. Você não precisa fazer nada, só crer em Cristo, colocar a sua confiança nele. E essa graça, ela é derramada por Deus, né? A gente percebe aqui, o texto vai dizer, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Então, o texto vai prosseguir e ele vai dizer assim, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E essa frase, eu até quero gastar um tempo aqui com vocês, que essa frase, ela causa um pouquinho de confusão. Agora vocês nunca mais vão ter confusão, né? Vamos abrir aqui na Almeida Fiel, olha só, que é a tradução que aqui a igreja geralmente usa, né? Então tá aqui, ó. E nos gloriamos, aqui, verso 2. Pelo qual também temos entrada pela festa, graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, olha só. O que significa isso aqui? Se gloriar na esperança da glória de Deus. E aí depois ele ainda vai usar de novo, né? Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que é esse se gloriar, né? É um termo que às vezes pode causar um pouquinho de dúvida. Mas, deixa eu voltar aqui. Então, a gente se gloriar na esperança da glória de Deus essa expectativa, é essa esperança que nós temos, porque nós percebemos que fomos salvos, percebemos que Deus creditou em nós a sua justiça, mas nós continuamos vendo o mundo se acabando no pecado, como a Eliette leu aqui no início desse momento, desse culto, né? Então, a gente vê isso e a gente pensa,
quando tudo isso vai acabar? Bom, aí é que está. Quando a gente olha para a salvação de Cristo, a gente recebe uma excelente notícia de que tudo isso um dia vai terminar e que nós estaremos com Cristo no céu. Estaremos junto com Ele, onde não haverá mais nenhum sofrimento, não haverá mais, principalmente, pecado, não haverá mais distanciamento da pessoa de Deus, né? E aí ele vai continuar o texto e vai dizer que nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. Quer dizer, essa expectativa que nós temos, toda essa esperança que nós temos, ela faz com que nós, durante os momentos de tribulação, durante os momentos de dificuldade, aquele momento em que alguém se ausenta de nós, aquele momento em que alguém fica doente, alguém fica com uma doença que não tem cura, ou naquele momento em que falta um apoio financeiro, ou, enfim, um momento de depressão, um momento de dificuldade no trabalho, um momento de pandemia, nós acabamos de sair de uma, né? Um momento de que as pessoas no mundo terão desesperança, nós cristãos que somos salvos, que temos fé, que temos confiança na pessoa de Cristo, nós sabemos que um dia Ele irá voltar para nos buscar, para nos levar juntamente com Ele. E essas tribulações, nessas tribulações o texto vai dizer, nós nos gloriamos, ou seja, nós não perdemos a alegria que nós temos em Cristo, apesar das tristezas. E aí é que eu digo, o cristianismo, ele é muito interessante, porque ele é paradoxal, né? Ele não é contraditório, ele é paradoxal. Por que paradoxal? Porque ao mesmo tempo que você está numa dificuldade, às vezes você pode estar triste, mas a esperança, a alegria de Cristo, a esperança da vida eterna não deixa o seu coração, porque você é salvo, porque você tem a justiça de Deus imputada na sua vida, acreditada sobre você. E aí, nós, nas tribulações, continuamos firmes, continuamos, apesar de tristes. Nós podemos ficar tristes, irmãos, não estou dizendo que não ficamos, nós temos que ter tristeza, nós temos que chorar com os que choram e nos entristecer nos momentos tristes, sim, mas isso não tira de nós a esperança, a expectativa que inevitavelmente é algo que nos alegra o coração. É como tomar um copo de água gelada num dia quente de verão. É como como uma anestesia quando você está sentindo dor. Uma pessoa que está sentindo muita dor vai lá, toma um analgésico ou uma anestesia, essa pessoa sente um alívio. É isso que o Evangelho proporciona para a gente, né? Nesse momento, ainda não chegou, mas nós já vivemos ansiosamente por este momento que um dia sabemos que irá chegar. E o texto, ele diz que, eu vou ler novamente, nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Olha só que coisa, né? Essa perseverança que nós temos em Deus, ela vai sendo trabalhada em nós pelo próprio Deus, porque lembre-se que Paulo vai dizer lá na frente, em Romanos 8, que me fugiu a palavra agora, todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, essas tribulações, essas dificuldades, Deus usa essas dificuldades para formar o nosso caráter, para que o nosso caráter fique mais parecido com o caráter de Cristo, né? E aqui no final ele diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou em nós o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. E aqui, irmãos, já encerrando, é muito importante a gente lembrar que a esperança,
a esperança cristã, ela não é algo que tem o potencial de decepcionar. Eu vou dizer o que eu quero, vou explicar o que eu quero dizer com isso. Imagine você, né? Aqui vou aproveitar o momento histórico que a gente está vivendo. Imagine você que um político prometa alguma coisa. E aí você vai lá e vota nesse político. Esse político ganha as eleições. E aí, esse político no dia seguinte... Olha, essa história eu nunca ouvi, hein? No dia seguinte ele vai lá e fala... isso aqui não vai dar dessa vez, viu? Vai ficar para o próximo mandato. Aí vocês votam em mim, aí lá a gente faz. Né? Quantas vezes a gente já não ouviu sobre promessas de campanhas que no dia seguinte, às vezes, da posse, ou no mesmo mês, no mês seguinte, ele já fala, não, ó, isso aqui já não vai dar, eu prometi, mas não vai ter como. Né? A gente fica frustrado, porque a gente, poxa vida, eu votei pensando que ele ia fazer isso de bom para a gente e não vai fazer. Né? A nossa esperança fica frustrada. Nós ficamos decepcionados. A nossa esperança fica decepcionada. Que frustração! Você recebeu uma notícia de que você recebeu um emprego novo, você vai ganhar mais, e aí, de repente, no dia que você vai assumir o seu cargo, eles falam, não, esse cargo não está mais disponível, infelizmente não será possível, e a sua esperança ela é decepcionada. Gente, com o evangelho não funciona assim. Porque com o evangelho, a esperança jamais é decepcionada. O texto vai dizer, a esperança que Deus coloca nos nossos corações, que Deus trabalha ao longo da nossa vida, essa esperança não decepciona a nós. E aí ele vai dizer o porquê. Eu gosto muito dessa explicação final dessa passagem. Ele diz, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. E aqui, irmãos, tem a chave de todo esse ensinamento de Paulo. A chave do ensinamento de Paulo aqui nessa passagem, nesse pequeno trecho que nós lemos aqui hoje, que nós estudamos, é muito bom a gente lembrar o seguinte. Quando a gente pega um trecho da Bíblia que fala do amor de Deus, a gente precisa ler com muita atenção, que a gente precisa ver se o amor de Deus se refere ao amor que nós temos por Deus, que é uma coisa, ou se refere ao amor que Deus derramou em nosso favor. E aqui nesse texto é muito claro que é o amor que Deus tem por nós. Não está falando do amor que nós temos por Ele, porque o amor que nós temos por Deus ainda tem muitos defeitos. Nós ainda temos muitas falhas. Nós ainda temos muito que ser aperfeiçoados. Mas aqui, ele diz que a esperança não decepciona, não é por causa do nosso amor, porque nós temos amor por Deus. Não é por isso. Aqui o texto está dizendo outra coisa. Está dizendo que a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Porque a obra de Cristo foi feita nas nossas vidas. E por meio do Espírito o Espírito Santo que ele nos concedeu. Quer dizer, a ideia aqui, irmãos, isso fica claro ao longo da Epístola aos Romanos, a ideia aqui é de que Deus deu a todos esses benefícios para envolver cada um de nós na história da salvação. Nós somos salvos hoje porque nós fazemos parte dessa história que Deus construiu. Deus, ele constrói uma história. Essa história, ela começa lá atrás. Ela vem até Jesus, Jesus morre, ressuscita, e então as pessoas começam a fazer parte do corpo de Cristo através da fé. E então é construída toda essa história da salvação que passa por Paulo, passa pelos apóstolos, passa pelos homens de Deus que houveram nos últimos 2000 anos de história e chega até nós. Nós fazemos parte dessa história. Você faz parte dessa história da salvação. E essa história, ela acontece, né, porque Deus nos envolve nela.
Deus nos envolve nessa história. Ele nos chama através desse texto, Deus está nos chamando a fazer como Ele. Ele derramou seu amor em nós, através do Espírito Santo. Nós também somos chamados a fazer a mesma coisa. A pegar esse amor que Deus derramou nas nossas vidas e derramar esse amor no mundo que está à nossa volta. Esse mundo tão cheio de tristeza, tão cheio de pecado, tão cheio de dificuldade, pessoas perdidas. Né? A gente ouve tanta coisa ruim, irmãos. Eu tenho notícias de comunidades cristãs que têm dificuldade para se reunir. Olha a gente se reunindo aqui com toda a liberdade do mundo, não tem ninguém do governo nos espionando, mas tem comunidades cristãs. Você não pode falar certas coisas, porque tem alguém do governo lá te ouvindo. Tem comunidades cristãs que não podem nem se reunir, que é tudo na clandestinidade. Hoje em dia tem pessoas que elas não têm nem acesso à Bíblia. Não pode ter acesso à Bíblia. Tem lugares que você não pode ter acesso à Bíblia. Não sei se vocês já ouviram falar, Coreia do Norte é um desses países. As pessoas não têm como ter acesso à Escritura lá. E Deus nos chamou, irmãos, para mudar esse mundo tão difícil que nós vivemos. Porque Ele derramou, quando a Escritura diz que Deus derramou o amor sobre nós, ao mesmo tempo está dizendo que esse amor ele vai se esparramando na nossa vida e nós vamos manifestando esse amor, né? No serviço que Deus nos chama, nessa história da salvação, de participar, né? Ser um agente de Deus, participando da história da salvação. Então é isso, irmãos. Essa é a mensagem que eu trouxe, né? Acho que podemos encerrar aqui. Eu gostaria de orar por você que ouviu essa mensagem. Feche os teus olhos aí onde você estiver. Quando você estiver, vamos orar pedindo aí para que o Senhor abençoe o nosso coração. Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade, Pai, tão maravilhosa que temos de ler, meditar na Tua palavra, ouvir a Tua voz, Pai, porque é isso que a Bíblia é, Pai. A Bíblia é a Tua voz, falando conosco, Senhor, no nosso coração, mudando a nossa vida, mudando quem somos, Pai. Nos transformando à imagem do Teu Filho, Senhor, como diz a Tua palavra. Então, Pai, pedimos a Tua bênção. Peço que o Senhor venha sobre cada um que ouviu esta mensagem e que a vida dessas pessoas, Pai, possa ser transformada, possa ser mudada pelo conhecimento daquilo que o Senhor tem na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.